eu vou seguir é inicialmente um breve histórico, que é o ponto de partida, são as razões geradoras, motivadoras para o desenvolvimento do trabalho, a proposta do projeto em si, que a gente propõe, dado o ponto de partida, a teoria envolvida, para que a gente possa, através da metodologia experimental, chegar nos nossos resultados. Então, essa é a linha de raciocínio da minha apresentação. Bom, dentro do breve histórico, em 88, na configuração 28 por 26, que é a configuração retangular, foi feita a primeira calibração do reator PMB, que foram utilizadas as folhas hiperpuras, também de ouro 197, para obter essa calibração. Só que o que aconteceu? Ocorreu um erro sistemático em função da não utilização, do não uso, né, da não consideração do fator de perturbação que essas folhas hiperpuras elas causam quando são inseridas dentro do reator. Então, o valor que foi obtido naquela época, quando foi feito foi feito um cálculo pelo citation que informa o fluxo dentro do reator, ele informou que o reator estava operando a 4 watts, enquanto que essa técnica experimental informou que estava a 2,76 watts. Isso, lembrando, sem a correção. Então, provavelmente, colocando a correção, ia dar próximo de uns 3 watts. O canal calibrado na época foi o canal 5. Bom, isso gerou... esse trabalho foi publicado. E em 2008, então, gerou-se a necessidade de fazer uma nova calibração, a mesma configuração, 28 por 26, configuração retangular, porém agora com folhas infinitamente diluídas, ou seja, 1% de ouro 197 diluído com uma matriz de alumínio de 99%, em uma matriz de alumínio de 99%. Quando a gente trabalha com folhas infinitamente diluídas, não é necessário a correção em relação ao fator de alta blindagem e também a depressão de fluxo, né, que são os fatores de perturbação que existem ali. Nessa época, esse trabalho foi feito a calibração e indicou-se que a operação do reator, enquanto ele estava operando a 100 watts, na realidade, no seu interior havia 100 watts, 106 watts de potência, né, ao invés de 100. Já foi utilizado nesse canal de calibração, o canal digital de potência 6, porque o canal 5 observou-se que ele tinha uma incerteza maior em relação ao canal 6. Então, atualmente, nós estamos fazendo, agora em 2003, a gente mudou a configuração e estamos fazendo, então, a calibração usando folhas infinitamente diluídas e hiperpuras. Agora, seria um fator de alta blindagem, como o nosso, que foi obtido experimentalmente como o nosso fator de perturbação. Para calibrar, então, o canal 6 e também o canal 10. O canal 10 é o canal mais afastado do núcleo. Ele não informa no valor de próprio de corrente, como é o canal 5 e o canal 6, mas ele dá as contagens. Então, a ideia que a gente vislumbra é, como ele está em torno de 40 centímetros mais afastado, é observar o reator de forma não exatamente pontual, mas de forma que, independente da configuração que a gente tem no seu núcleo, seja cilindrizada, cilíndrica ou retangular, ele informe somente um valor de potência. Isso nós estamos ainda trabalhando. Não foi inserido este assunto nessa apresentação. Bom, em 2008, foi utilizado pelo Lucas Batista essa configuração. Acredito que todos conheçam aqui. Essa é um poste transversal, uma visão superior do núcleo do IPMB01, em que essa circunferência amarela, esses círculos amarelos são as paletas combustíveis, as vermelhas são as de segurança e as azuis são as de controle. Esses desenhos aqui, essas linhas, são as placas, né, de lucídio, perdão, é a placa de lucídio, né, porque aqui a gente coloca para ter uma visão geral. É a placa de lucídio porque a gente utiliza uma placa e coloca uma por vez em cada irradiação para poder irradiar as nossas folhas. A nossa ideia, então, foi de pegar e fazer esse tratamento nesse núcleo para obter essa representação. Foi essa representação que a gente obteve e, a partir daí, então, nós irradiamos as folhas de ouro. Estas posições aqui, plano 14 e 15, 10 e 11, 6 e 7, 2 e 3,
elas seguem a representação da placa matriz, que é uma placa que serve tanto de coordenadas, né, para a gente poder identificar onde a gente está colocando exatamente as folhas ou qualquer tipo de material dentro do reator. E foi nessas posições, aqui não dá para ver, está pequeno, mas essa numeração ela está aqui, 14, 13, 12, 11, então ela segue, e foram nessas posições que a gente colocou a nossa placa de Lucid. Eu vou explicar mais adiante com detalhes isso. Bom, então a proposta de projeto que nós temos é obter o fluxo médio de nêutrons térmicos no reator, concomitante a isso, obter a potência média gerada no fluxo do reator para a configuração cilíndrica, correlacionar essa potência obtida com as respostas dos canais nucleares e comparar com a calibração de potência que foi obtida em 2008 para a configuração retangular. Também comparar os valores dos fluxos de nêutrons teóricos obtidos no MCNP por simulação com os resultados experimentais que nós estamos obtendo, né, obtivemos, e vamos fazer essa comparação com os resultados do MCNP em relação a fluxos. E outros fatores também, não somente a fluxo de nêutrons, mas outros parâmetros nucleares. Bom, da teoria, nós temos dois métodos que a gente considera que são considerados para obter o fluxo de nêutrons térmicos no núcleo do reator. Um deles é pela média das funções senoidais axiais, então pela média da função inversa dos resultados provenientes axiais. O que acontece? Esta é a placa de Lucid, essa é uma representação virtual dela. Nós temos aqui as posições, né? São 35 posições, são pequenas perfurações com subperfuração, são dois níveis, em que se pode colocar as folhas nessas cotas, aqui a altura, de acordo com essas posições axiais. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o que acontece? Quando a gente coloca as folhas nessa placa de Lucid, que o Lucid é um acrílico, né? Por que é utilizado esse material? Porque para esse nível, para essa intensidade de fluxo neutrônico que nós temos no reator, a característica dele é de não absorver, ter uma baixa absorção, vai ter uma baixa absorção de nêutrons térmicos, então não vai causar uma perturbação considerável de forma que atrapalhe o nosso resultado final. Bom, então, eu tenho aqui, com esse prolongamento, tem as linhas axiais e tem a linha radial. Como o reator está com uma configuração cilíndrica, de acordo com a teoria, nós temos que, no prolongamento radial, nós temos, então, as funções senoidais ou cosenoidais e radiais. Nas posições radiais, nós temos funções de Bessel. Então, quando a gente obtém o valor médio dessas funções axiais e no final destas, a de Bessel, com esse sentido, nós vamos obter um único valor médio do fluxo de nêutrons por posição. Essa placa, como visto, vai ficar na posição 14, 15, 10 e 11, 6, 7, 2 e 3. Isso a gente tem que fazer em todas as posições. Nós fazemos o ajuste dessas informações pelo origem, o software que a gente utiliza, para obter então o valor médio dessas funções. Então essa é uma forma de nós obtermos o fluxo médio de nêutrons térmicos para depois obtermos a potência. Há outro método, que é o valor que eu utilizei até o momento. O método anterior vai ser utilizado ainda não foi fechado. Até mesmo para ver o nível de acerto, né, deste método aqui. É pela média ponderada do fluxo de nêutrons térmicos. Por essa média ponderada, coloquei essa imagem também para poder ilustrar o raciocínio, fica mais fácil. Eu vou obter o meu fluxo térmico médio em cada uma das posições axiais, igualmente como foi feito no outro, e depois eu obtenho o meu fluxo térmico médio, que seria radial, mas eu não preciso me preocupar com essa questão radial ou axial, como nas curvas apresentadas no item anterior, em função de eu estar fazendo uma análise ponderada, que eu considero aqui a somatória dos pesos estatísticos de cada fluxo em cada posição. É um pouco branco, mas dá para visualizar. Então, o que seria?
esse I, ele vai ser a representação de cada posição dessas, juntamente com o seu peso estatístico, que é o inverso da variância de cada uma. Depois que eu obtenho o valor médio axial, para cada uma dessas posições, eu obtenho um valor ponderado, considerando os meus 5 pontos médios em cada eixo, em cada posição axial. E então, finalmente, eu consigo obter então, o meu fluxo médio de nêutrons térmicos. Feito isso, eu também tenho, obviamente, que fazer o tratamento das variâncias, em que é a somatória do peso estatístico multiplicado pela diferença de cada fluxo em cada folha, menos o fluxo médio ao quadrado, dividido pelo número de amostras menos 1, isso tudo dividido pelo meu peso estatístico e pelo estatístico, pela quantidade de amostras, sua somatória. Isto eu faço para cada posição. Todos esses cálculos têm que ser feitos. Então, essa é uma outra forma de se calcular o fluxo médio de nêutrons térmicos em cada posição dentro do reator e, por fim, o fluxo médio geral, vou chamar assim. Bom, uma vez que eu tenho o fluxo médio de nêutrons térmicos, eu posso obter agora a potência média gerada no reator para a configuração cilíndrica. Tenho também 2 métodos para se obter essa potência. Eu estou chamando aqui de método padrão do cálculo da potência, que segue esse equacionamento, onde o G é a energia recuperada por fissão, a minha seção de choque média de fissão para o combustível, meu fluxo térmico fluxo médio de nêutrons térmicos, geral, dentro do núcleo, meus fatores FR, que é a correção ao fator de fluxo de nêutrons no combustível pelo fluxo do moderador. Por quê? Porque as folhas elas estão no moderador, não estão no combustível. Então, o fluxo que eu vou obter é uma realidade do moderador. Eu tenho que puxar, porque o que me interessa é o fluxo no combustível, que é de onde estão saindo os nêutrons. Eu preciso saber qual é o fluxo no combustível. E o R, que é a taxa de fissão rápida de nêutrons, porque eu tenho que, em torno de 15% das fissões que ocorrem no reator ocorrem em função dos meus nêutrons rápidos. E V, o volume total do combustível que eu tenho, ou seja, eu estou trabalhando naquela configuração com 568 varetas combustíveis. Não estou considerando aqui as varetas de controle e nem as de segurança, que me dá 18.100 centímetros cúbicos. Essa análise aqui eu vou colocar da seguinte forma: são 568 varetas vezes o volume de uma vareta. Isso me dá este V. Eu vou explicar por que eu coloquei assim essa representação. Uma outra forma da gente obter o valor da potência é o que estamos chamando de método da soma das potências discretas ou volumétricas por posição da placa de um sítio. O que é esse por posição da placa de um sítio? Nós vamos obter em cada posição e no final a gente soma. Isso não quer dizer que vai obter uma potência parcial, não é isso. Então, se vocês observarem, é a mesma fórmula da potência ajustada. O que eu vou mudar aqui? Vai ser o meu fluxo e o meu volume. O fluxo agora vai ser o fluxo pontual para cada folha, térmico também. Aqui eu estou tratando somente do fluxo de nêutrons térmicos. E eu insiro esse valor, 3,5280 VD. O que é isso? Eu tenho 568 varetas dentro do reator e 161 folhas rebatidas para o outro hemisfério. Porque o que acontece? Relembrando a configuração cilíndrica pelo corte transversal olhando por cima, nós fizemos somente a análise de um hemisfério. Então, colocamos o posicionamento das placas de sítio somente para um hemisfério. Então, nós obtivemos um valor parcial. Então, se eu rebater essa quantidade de folhas para o outro lado, eu preciso fazer isso, porque eu tenho 568 varetas em todo o núcleo. Então, quando eu rebato essa quantidade de folhas para o outro lado e faço essa divisão, eu tenho esse fator, que é um fator que eu vou multiplicar
por cada vareta e vou ter esse valor de volume, que eu chamei de volume discreto. Então, eu crio aqui como se fossem os volumes em que estão inseridos cada folha. Então, agora eu tenho essa potência ajustada, que é a potência em watts que eu vou obter considerando a ativação ou fluxo térmico em cada folha. No final, essa análise, ela me dá condições de saber qual é a potência que cada fluxo de cada folha está contribuindo para a potência final total. Então, em uma posição eu vou obter uma determinada potência, que é justamente a somatória direta de todas as potências de todas as folhas. No final, eu vou fazer a somatória de todas essas potências em cada posição, somatória direta também, e vou obter o meu valor de potência. O erro da potência é a raiz quadrada da somatória das variâncias, ou a variância, a somatória das variâncias. Tirando a raiz quadrada, eu vou ter o meu erro. Bom, então a gente tem assim duas formas de se obter a potência no núcleo do reator, seja ela pelo padrão do cálculo de potência, pelo método padrão, que eu já apresentei antes, ou então pelas somas discretas de potência. Bom, entrando agora no item da metodologia experimental. Então, falando um pouco mais a respeito da placa de Lucid. Na realidade, está escrito até bem visível, né? São 35 posições, em que eu tenho, que eu já falei, são de 7 portas em 5 posições axiais, que são fixadas as folhas. Nesta configuração que nós temos na posição 14 e 15, posteriormente, então, a gente coloca em uma outra irradiação na posição 10 e 11, retiramos, fazemos a análise, colocamos posteriormente uma outra irradiação, Essas folhas são irradiadas durante 1 hora, a potência de 100 watts, de acordo com a informação do canal nuclear, dos canais nucleares. Bom, algumas características então. A folha de ativação, que nós utilizamos, que é de ouro, 197, hiperpura e infinitamente diluída, elas têm as seguintes características. Em relação à quantidade, nós utilizamos 98. Nós utilizamos 196 folhas, sendo que foram 98 irradiadas com cádmio e 98 irradiadas sem cádmio. Aqui eu não estou dizendo que são 98 infinitamente diluídas e 98 hiperpuras. Não, porque na posição 14 e 15 nós irradiamos infinitamente diluídas e nas demais posições nós irradiamos as hiperpuras. Dimensões. Hiperpura 7,5 diâmetro, peso infinitamente diluído, diâmetro de 7,5 com seu peso respectivo. A gente se preocupou em manter um diâmetro aproximado para não inserir nenhum tipo de anormalidade dos cálculos. A reação para nêutrons térmicos, a gente tem o 197, ele segue, de acordo com a associação de choque, a relação que não sobreviveu, ou seja, quanto menor a velocidade do nêutron, quanto mais termalizado ele estiver, maior será a probabilidade de ele ser capturado. Então, de acordo com a seção de choque de ativação, emitir aí um nêutron. Perdão, emitir aí o meu pulso gama pela captura radiativa, que é a reação que ocorre com o nêutron e quando atinge o 197. E aí gama, e quando isso acontece, eu tenho a emissão de um pulso gama de 411,8 keV. É este pulso que eu vou analisar no meu sistema detetor de germânio hiperpuro, que é conhecido como HPGE, onde ele registra as contagens, que são os decaimentos. Bom, para a gente poder fazer essas contagens com esse detetor, a gente fez inicialmente um cálculo de eficiência, em que nós consideramos as gavetas 5, 6 e 7, utilizamos para a eficiência o Europa 152 e então plotamos as curvas e identificamos que a melhor eficiência que a gente teria para fazer essas leituras é da gaveta 7.
o software Maestro é o software que é utilizado por este detetor. Então, só apresentando rapidamente um pouco do detetor. Este é o meu detetor, que é o HPGE. Aqui eu tenho um container de nitrogênio para resfriar o cristal. Tenho meu castelo de chumbo. O castelo de chumbo ele tem essa aparência, com as suas respectivas gavetas. E aqui eu tenho um prato de acrílico em que eu coloquei a minha fonte de Europa 152. Então, o que acontece? Esse foi o trabalho para calibração. Quando a gente faz a leitura, a gente faz a mesma coisa, só que no lugar da Europa a gente coloca as folhas de ouro. Aqui é o castelo de chumbo. Essa é a eletrônica associada que faz a leitura. Então, aí nós temos, junto com o detetor, tem um pré-amplificador, um amplificador, um analisador multicanal, temos a alta e baixa tensão para os eletrodos e a baixa tensão para a eletrônica. E daí, então, as informações que são processadas, elas são apresentadas no software Maestro. A imagem não está muito boa, mas essa é a apresentação, esse é um dos custos que foram considerados para fazer a calibração. Pois bem, retornando então para a nossa proposta. Fluxo médio de nêutrons que nós vamos obter, depois que nós já obtemos todas aquelas informações dadas, toda aquela informação experimental, nós vamos então aplicar aqui para obter o nosso fluxo de nêutrons térmicos. Como é que a gente chega nesse equacionamento? O meu HPGE, ele me dá as seguintes informações, de acordo com esse equacionamento, que é o equacionamento em que eu obtenho a minha atividade. Bom, obviamente o HPGE não vai dar essa informação, né? Algumas dessas que eu vou colocar aqui. Essa é a constante de decaimento do ouro, que a gente obtém das bibliotecas. O tempo esperado, não está muito bom para ver, mas dá para compreender. Aqui está o meu lambda. Aqui eu tenho o meu menos lambda TE. TE o que é? O tempo de espera, de acordo com o término da irradiação. Terminou a irradiação, deu o scan, eu começo a contar. Então, daquele momento que houve o scan, até o momento que as coisas começam a ser contadas, é o meu tempo de espera. O meu tempo T, onde eu tenho 1 menos elevado a menos lambda T, este T é o tempo de irradiação. Eu fiz até essa correção, eu observei que no meu trabalho houve esse erro. Aqui eu tinha colocado TI, não é TI, é T. É o tempo de irradiação. No nosso caso é de 1 hora para todas as irradiações. TC é o tempo de contagem no detetor, é o tempo que ele ficou contando. C é a representação da minha contagem para a energia 411,8 keV, é este C aqui, menos o BG. O que é BG? É a minha radiação de fundo. O Maestro já me dá uma contagem, que é a contagem net, de acordo com a calibração que a gente faz, se chama net. Então ele já me dá esse valor aqui. Não é a contagem bruta, porque ele me dá um valor net que eu posso colocar nessa equação para obter a minha ativação. Bom, então, finalizando, eu tenho a eficiência que eu calculei para a 7ª gaveta, que é o meu epsilon, e considero a mudança para a energia considerada, que é 95,56 neste caso. Pronto, eu tenho as informações necessárias para obter a minha ativação de saturação de cada folha. Agora, o que acontece? Eu obtenho a ativação, mas eu não sei em que parcela dessa ativação eu tenho ativação devido a nêutrons térmicos e a nêutrons epitérmicos, considerar aqui intermediários em função da proximidade. Eu sei que a somatória dos nêutrons térmicos mais epitérmicos eu tenho a minha ativação nula. Tudo bem, então o que eu faço? Eu preciso ter essa parcela aqui. Então eu preciso identificar que nêutrons são responsáveis pela ativação térmica e que nêutrons são responsáveis pela ativação intermediária. E aí eu parto para a minha atividade, justamente, é por isso que eu utilizo então a técnica da irradiação com cádmio. Por quê?
Como eu disse, quando a gente utiliza o cádmio, o que o cádmio faz? Ele é um excelente filtro para nêutrons térmicos. Real. O que acontece? Além dos nêutrons térmicos que ele filtra na minha radiação, ele vai pegar também nêutrons epitérmicos. Então, com essa representação, eu irradiei uma folha com o cádmio. Então, eu já vou saber que a minha ativação, devido às folhas com cádmio, são epitérmicas? Não, porque uma parcela ficou no cádmio. Eu preciso corrigir por um fator de cádmio para poder chegar na minha ativação. E quem é esse fator de cádmio? Ele justamente puxa de volta, né? Vou chamar assim, considera os nêutrons epitérmicos que ficaram no cádmio. Ele é a taxa de radiação epitérmica, taxa de reação epitérmica, pela taxa de reação com cádmio. Vou deslocar isso aqui. Então, pela minha taxa de reação com cádmio, ela vai ser um pouco menor do que a minha taxa de reação com os nêutrons epitérmicos. E esse fator vai dar um pouco maior do que 1. Obviamente, multiplicando um valor um pouco maior do que 1 pela atividade, no cádmio eu tenho então uma atividade corrigida intermediária. Com essa técnica de cádmio, eu tenho que a minha razão de cádmio para as folhas hiperpuras, eu tenho esse equacionamento. Bom, desse equacionamento, eu mostro aqui que eu tenho não somente a minha ativação da folha nua, a saturação da folha nua pela ativação com cádmio. Eu também tenho que considerar os fatores de correção, justamente os fatores que não foram considerados quando foi feita essa análise em 88. Então eu tenho os fatores de perturbação, que aqui é a autoblindagem, tanto intermediária para nêutrons intermediários, tanto para nêutrons térmicos, e o fator de cádmio, aqui novamente a passada se repete, são as massas das folhas em cada irradiação. Quando eu estou trabalhando com folhas infinitamente diluídas, a vantagem é eu tenho somente esta parcela aqui, considerando também o número de átomos de ouro em cada irradiação. Se for a mesma folha, eu fico apenas com esta parcela. Eu esqueço tudo isso e considero que a minha razão de cádmio fica muito mais simplificada. Nós tivemos que fazer as duas considerações para poder obter o nosso valor. E quem são esses dois fatores de autoblindagem? Como é que eu obtenho o meu fator de autoblindagem térmico? É a irradiação da folha hiperpura, é a atividade da folha hiperpura pela atividade da folha infinitamente diluída, considerando os seus números de átomos de ouro em cada folha, e também o meu fator de autoblindagem epitérmica, que é o mesmo equacionamento para as folhas, para o nêutron na faixa epitérmica, tanto a ativação hiperpura quanto a infinitamente diluída. Bom, a partir daí, então, eu tenho todos os meus fatores, os meus parâmetros variáveis ou constantes que eu preciso para obter o meu fluxo de nêutrons em cada folha. Tenho a minha atividade nua, que foi medida, que é sem a cobertura de cádmio, meu fator de cádmio, minha razão de cádmio, a minha massa atômica, meu peso atômico do núcleo alvo, aqui o número de Avogadro, massa, minha seção de choque microscópica de ativação e meu fator de perturbação. Se a gente está calculando esse fluxo para uma folha infinitamente diluída, a gente considera que o fator de perturbação é 1. Se não for, se for para folhas hiperpuras, a gente sim tem que inserir o fator de correção, que é a autoblindagem. Os fatores que nós utilizamos foram calculados pelo MCNP, são aqueles fatores de correção da minha fórmula, do meu cálculo de potência, este valor 0,78, mais ou menos 0,5 de erro, de incerteza. Meu valor é 0,1559, 0,36%. Meu fator de cádmio pelo MCNP para folhas infinitamente diluídas, tem valor 1,054, 0,44% de incerteza. Para as folhas hiperpuras é 1,098 e os valores de autoblindagem foram obtidos experimentalmente, de acordo com as nossas próprias irradiações, são estes dois valores.
Resultado que nós obtivemos. Pelo método do cálculo da média ponderada do fluxo de nêutrons térmicos, nós chegamos a um fluxo de nêutrons térmicos dentro do reator, como um todo, de 4,83 10 a oitava, e uma incerteza de 8,35% nêutron por centímetro quadrado segundo. Tá? O que aconteceu aqui? Infelizmente, na hora que eu abri a apresentação, essas informações tinham sumido. Então, eu coloquei rapidamente, por isso que não está o S aqui, não está uma apresentação mais bonita, né? Mas a informação é essa. E nós utilizamos, uma vez que nós temos poucas amostras, abaixo de 30, para cada análise que foi feita, nós utilizamos o T-Student para uma confiabilidade de 95%. Então, esse foi o fluxo que nós obtivemos pela média ponderada do fluxo de nêutrons térmicos. Uma vez que nós temos o fluxo, a gente, então, pelo método padrão do cálculo da potência, nós obtivemos, lembrando o equacionamento, uma potência de 91,8 com incerteza de 0,29 watts. E pelo método do cálculo das potências discretas, fazendo o cálculo de potência para o equacionamento ajustado, a gente obteve, então, em cada folha e no final, na somatória total, uma potência de 92,08 com uma incerteza de 0,30 watts. Bom, essas são as curvas que nós obtivemos. De acordo com a nossa potência, são as curvas de calibração, e a corrente no canal nuclear de potência 5, e a nossa potência com a corrente no canal nuclear potência 6. Essas curvas foram obtidas pelo origem. Estas são as retas de calibração que nós obtivemos para o canal 5 e canal 6, e estes os valores. Como eu falei inicialmente, a gente ainda tem que melhorar mais essa apresentação. Nós precisamos fazer mais algumas irradiações e inserir o canal 10 ali para concluir aquele raciocínio inicial que eu coloquei. Então, as considerações finais. Diferença das potências das configurações cilíndrica e retangular, em torno de 8,83%. Pelo método de cálculo da média ponderada do fluxo de nêutrons térmicos, da configuração cilíndrica, nós obtivemos este valor de fluxo de nêutrons. E pela média das funções senoidais axiais, que foi feita pelo Lucas Batista em 2008, para a configuração retangular, ele obteve este valor, 4,9560 10 oitavos, com essa incerteza. Isso daí representa para a gente uma diferença de 2,49 do nosso valor calculado pelo valor do Lucas Batista, em 2008. A diferença das potências calculadas, os dois métodos que nós utilizamos aqui, eles apresentam um erro de 0,30%. Obrigado, Alexandre, pela apresentação. Nós vamos agora fazer a consideração Gostei muito da sua apresentação, até da sua firmeza. Bom, eu fiz algumas observações, mas para tentar deixar que aqui vai praticamente o final da tua apresentação e você já começa a redigir a tua dissertação. Na introdução, você começou, eu realmente não gostei muito desse começo. Graças aos desenvolvimentos de novas tecnologias e metodologias de cálculo, as medidas experimentais passam a ser fundamentais.